Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, Ele vai nos mostrar que às vezes é preciso dar um passo para trás, para depois dar dois para frente. Deuteronômio capítulo 14. Vocês são filhos do Senhor seu Deus. Não façam cortes em seu corpo, nem rapem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto. Porém, porque vocês são um povo santo ao Senhor seu Deus, e o Senhor, Deus, os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhes serem o seu próprio povo. Não façam cortes em seu corpo. É uma ordem divina. É uma ordem divina. Não se renda à vontade de se mutilar. A Bíblia é clara, sem meias palavras. Não faça cortes em seu corpo. Existe uma outra forma de fazer essa dor parar. Continuando no verso 3. Não comam coisa alguma abominável. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou que têm a unha fendida, vocês não podem comer o camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Serão impuros para vocês. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, será impuro para vocês. Destes vocês não devem comer a carne, nem tocar o seu cadáver. Dos animais que vivem nas águas, vocês podem comer tudo que tem barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, vocês não podem comer, e será impuro para vocês. Toda ave pura vocês podem comer. Essas, porém, são as que vocês não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açô, o falcão, o milhano, segundo a sua espécie, e todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a galha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro para vocês, não se comerá. Tudo que se tem asas e for puro, vocês podem comer. Não comam nenhum animal que morreu por si mesmo. Vocês podem dá-lo ao estrangeiro que mora na cidade que vocês vivem, para que o comam, ou vendê-lo ao estranho, porque vocês são povo santo ao Senhor seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês o lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, então quando o Senhor seu Deus os tiver abençoado, vendam aquilo e com o dinheiro na sua mão, vão ao lugar que o Senhor seu Deus escolher. Com esse dinheiro comprem tudo o que quiserem, vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor, seu Deus, e alegrem-se, vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram na cidade de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolham na cidade de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Ao final de cada 7 anos, emendar aqui no 15º.
Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar dívidas. Este é o modo como isso deverá ser feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá o pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho, vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês. Porque o Senhor, Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra em que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, cumprindo todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno, pois o Senhor Deus os abençoará conforme prometeu. Assim, vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos, e dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados de pecado. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreenderem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará a liberdade. E quando você puser em liberdade, não mande embora de mãos vazias. Liberalmente você deve fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar. Daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso hoje estou dando essa ordem a você. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele, na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim, o Senhor seu Deus abençoará você em tudo o que fizer. Do seu gado e de suas ovelhas consagrem ao Senhor seu Deus todo o primogênito macho. Com os primogênitos do gado vocês não devem trabalhar, nem devem tosquear os primogênitos das suas ovelhas. De ano em ano, vocês e suas casas devem comer estes animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo, cego ou tiver outro defeito grave, não o sacrifiquem ao Senhor seu Deus. Vocês devem comer a carne desses animais na cidade que moram. Tanto as pessoas impuras como as puras poderão comer dessa carne, como se come a carne da gazela ou do veado. Tão somente não comam o sangue. Estes vocês devem derramar sobre a terra, como se fosse água. Aqui Deus fala sobre aquilo que precisamos devolver. E como é difícil para nós abrir mão. Como é difícil para nós dar um passo para trás. Como é difícil para nós entregar. Nós somos de uma cultura do acumular. Precisamos sempre ganhar, 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 ter mais, mais, mais. E esse ter vai consumindo o nosso coração de uma forma que nós acabamos nos esquecendo quem Deus é, nos esquecendo que tudo vem dele
e que para Ele devemos devolver. Como Deus conhece tão bem o nosso coração, Ele já estabelece regras daquele momento em que precisamos devolver. Ele já estabelece regras para sermos generosos, para sermos gentis, para sermos solidários, para cuidarmos daqueles que têm menos. E Ele já nos mostra o que é preciso ser feito, deixando claro que aquilo que não for feito é desagradável a Ele. E olha que expressão linda, aqui no verso 18 do 15. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre. Não pareça aos seus olhos algo difícil você abrir mão, você devolver. Não pareça aos seus olhos, porque é quando você entrega que Deus coloca mais, que Deus entrega mais, que Deus abençoa mais. Amém?